futuros e futuras canadenses, hoje eu estou aqui com a Ana Paula Pautiano para fazer uma live chamada Cuidado com o Pathway. Então, se você não sabe o que é Pathway, Pathway é um programa de inglês acadêmico que pode ser usado, de repente, para substituir uma prova de inglês, para que você consiga entrar na instituição de ensino, né, fazer o curso pós-secundário que você está querendo fazer aqui no Canadá. Então, aqui o Kit no Canadá e a Ana tem parceria já tem uns bons anos, pelo menos aí uns 5 anos, acho que tem uns 6 anos já, uns 6 anos de parceria, então estamos trazendo conteúdo para vocês aí durante todo esse tempo aqui no Kit no Canadá. E com essa parceria, se vocês quiserem entrar em contato com a Ana para trazê-los, para que ela possa trazê-los, né, através de um programa de estudo aqui para o Canadá, vou deixar aqui o e-mail para vocês. E eu vou deixar a Ana se apresentar agora, contar um pouquinho sobre o trabalho dela e depois a gente parte para o tema da live. Então, para quem não me conhece, que é meio complicado isso, né? Meu nome é Ana Paula. Eu sou consultora educacional na DBM e a DBM é uma empresa que representa as instituições. Então, nós temos um serviço de consultoria educacional para fazer todo o planejamento e a parte de suporte da aplicação. Então, ou seja, nós somos responsáveis por toda a parte de planejamento e aplicação de estudo para os nossos clientes, da qual nós enviamos para as instituições e parceiros que nós temos contratos. E isso não afeta em nada no valor do programa ou, enfim, alguma coisa nesse sentido. Muito pelo contrário, nós conseguimos isenções de taxas de aplicação em diversas instituições. Nós temos bolsas, inclusive algumas exclusivas para clientes da TBM, que podem ser aplicadas para mestrado. Se a instituição oferece bolsa de estudo, também a gente vai informar. Então, nós auxiliamos em todas as etapas, ou seja, nós somos uma extensão da instituição, dando o atendimento na sua língua, atendimento em português e também sempre te representando em cada etapa do seu plano Canadá, até você chegar no Canadá e, às vezes, muito mais do que isso, né? A pessoa já está pedindo para a GWP e nós estamos ainda dando suporte. Então, a pessoa sempre pode estar contando com a DBM em todas as etapas. Bacana. E Ana, deixa eu entender aqui, por que você acha que as pessoas devem ter cuidado com o Pathway? Por diversos motivos. A gente já trabalhou em diversos casos em colaboração, né? E os casos mais desafiadores são os casos que envolviam Pathway, mas muito porque as pessoas elas não tinham conhecimento de como que funciona. Vamos dar o primeiro exemplo, que inclusive veio essa semana, né? Que já estava organizada essa live já faz um tempinho, mas eu vou usar o exemplo da semana. Eu quero fazer um Pathway, que é um curso de inglês, que eu vou utilizar para cumprir o requisito do teste de proficiência que é exigido pela instituição. Então, tem muitas instituições que elas aceitam o curso delas de inglês, o Pathway delas. O Pathway, na verdade, significa caminho. É um caminho que eu estou usando. Bridge, que alguns dizem também. Então, é um caminho que eu estou usando e vai vir com uma carta de aceitação com essa condicional. Eu tenho que terminar essa primeira etapa para poder entrar no programa principal. E aí tem alguns colleges ou universidades que só aceitam deles, de mais ninguém. Só que aí que, vamos dizer assim, entre aspas, mora o perigo, né? Porque se a carta de aceitação vem para você cursar um nível e o programa principal. Então, por exemplo, o curso de Pathway ele vem para você começar em maio e o curso principal em setembro. Aí a pessoa ela vem acreditando que ela só vai fazer um nível. Mas ela não percebeu que em nenhum momento ela não apresentou um teste de proficiência, ou ela apresentou um teste de proficiência, mas ela não leu as letras miúdas, que diz que a pessoa ela vai ser testada quando chegar no Canadá. Então, pode ser 4 meses, que é um nível, ou muito mais. E a grande maioria, posso dizer 99% dos casos, a pessoa tem que fazer mais de um nível. Então, ou seja, ela não começa o programa dela em setembro, que ela deveria começar. Ela vai ter que fazer em setembro o outro nível do Pathway. A grande questão é que, se o programa principal dela é ofertado uma vez por ano, ela tem um grande risco de ter que, neste caso, em janeiro, escolher um programa que não tem nada a ver,
para poder manter o status e ficar no Canadá e já ter, né, a permissão de trabalho, de poder desbloquear várias coisas, porque, ela, na verdade, ela está estudando um curso de idioma, ou ter que esperar até setembro do ano que vem para iniciar o programa principal. E isso traz problemas sérios na parte do status da pessoa, fora todo o custo, porque é um curso de idioma. E curso de idiomas, o que eles não são elegíveis, Kate? A PGWP é trabalhar coisa nenhuma, né? Não pode trabalhar, nem estudante, nem cônjuge. Não é elegível a PGWP. E você está lá pagando aluguel, você está com a vida lá, enfim. Você Vai só gastar está... em dólar, sem ganhar em dólar. Resumo. É. E ainda por cima pode ter problema, você pode ter dificuldade, se você tem filhos em idade escolar, de colocar os filhos na escola, porque é um curso de idioma. Então, várias school divisions, distritos escolares, também podem te colocar barreiras em relação a isso. Hoje nós temos muitas alternativas para isso, né? Uma das alternativas é fazer online. São todas as instituições que possuem essa opção? Não, são poucas. Mas eu, Ana, não recomendo fazer o curso de idioma quando é dentro de uma faculdade ou dentro de uma universidade por conta disso. Porque a pessoa chega e normalmente é muito mais tempo de estudo que deveria ser, porque ela acredita que é somente 4 meses. Um outro erro gravíssimo é achar que você controla o seu pathway. E na verdade não. O seu nível controla o pathway. Então não vem achar que com o teu nível básico de idioma, apenas um nível é o suficiente. Você tem que atingir o nível exigido pela instituição. Então, dependendo da instituição que você vai fazer o pathway, são 16 níveis, porque cada nível é 4 meses de duração. Ou são 6 níveis, porque cada nível são 3 meses e meio, 4 meses de duração. Então, mas veja que no final, não importa como é que é a divisão de níveis, se for ter que fazer desde o nível básico até o nível avançado, que é o nível exigido para entrar no college, que é a faculdade ou universidade, você vai ficar 1 ano e meio estudando para mais, tá? Então, você não tem controle, não é você que decide, não sou eu, não é a escola, é o teu nível que vai decidir o tempo do seu pathway. Então, você vai chegar, vai fazer um teste, você vai acreditar que é um nível intermediário, e sim, pode acontecer de você ficar lá no nível básico e você ter que fazer muito mais tempo do que você estava planejando. E aí, novamente, isso exige muito mais tempo para executar o plano e dinheiro também. Porque a gente não está falando de um programa que é barato. Se você for fazer presencial no Canadá, cada nível fica em média de 4 a 6 mil dólares. Então, imagina, se você está saindo do nível básico e você tem que estudar 6 níveis, que é a grande maioria, né? Lembrando que cada nível é mais ou menos 4 meses, quanto de dinheiro você não vai gastar? Vai ser muito mais caro do que o valor do teu curso no college fora, que não tem como trabalhar, não vai ser elegível à saúde da província, enfim, tem várias outras coisas, porque é curso de idioma, ok? Então, é isso que a pessoa tem que ter. Mas como eu vou saber meu nível? Como que eu posso me prever disso? Faz um teste de proficiência, então. É a melhor forma de você ter a realidade do seu nível, de você não ficar no achismo. Você fazer um IELTS, você fazer um CAEL, você fazer um PTI, você fazer nem que seja um Duolingo, mas para que você saiba, tá? E uma outra coisa que muita gente acredita, o Pathway, ele tem diversos, como é que eu vou dizer, níveis. Então, tem um momento que ele é general. E muitas vezes você faz o teste da instituição e você pula a etapa general, que é aquela etapa que você vai ter a parte do vocabulário, que vai te, enfim, que vai te trazer uma fala muito mais organizada
e você já pula para a parte acadêmica, que a parte acadêmica é de ficar treinando, é de saber de como que escrever, de como saber como organizar. Como fazer um essay, como fazer uma apresentação e por aí vai. Exato. Então, é mais para executar e aperfeiçoar. E aí, claro que, dependendo do nível que você fica, vai ser muito mais difícil. Por quê? Porque está te faltando uma parte. Então, às vezes, é melhor voltar o nível para que você tenha mais vocabulário, entendeu? E aí, então, depois fazer a parte acadêmica dessa forma. Então, é que nem você querer fazer, por exemplo, contabilidade nível 3, sem ter o base da contabilidade 1 e 2. Claro que um cálculo mais avançado vai te exigir já aquela base. Mas lá no teste, enfim, tudo mais, ele te mostrou que você tem conhecimento, mas você não tem a prática. Então, você não tem aquele exercício diário. Então, é a mesma coisa com o curso de idioma que com qualquer outra coisa. Né? Então, com que a gente vai fazer um nível muito mais avançado. Então, muitas vezes a gente tem que ter humildade de reconhecer que está faltando um pouco mais, né, de treino da parte do gênero, da parte de verbos, de preposição, de adjetivos, enfim, tudo mais. Dar esse passo para trás para então dar esse outro passo para frente e continuar, porque senão essa parte acadêmica vai ser muito dolorosa para você. E claro que você vai reprovar, porque está te faltando essa outra parte. Mas isso não é a responsabilidade da escola, isso é responsabilidade da gente entender de que, opa, peraí, tudo bem que eu fiz um teste, mas eu tenho muito da questão da teoria, mas a prática, enfim, está me faltando ali, né, encaixar algumas coisas, de eu identificar, então dar esse passo para trás. Não adianta pegar e correr, porque tu vai atropelar e vai ser atropelado durante esse processo também. Você quer acrescentar alguma coisa aqui, Tia? Não, eu tava pensando quantas vezes eu já sentei com clientes para tentar explicar para os clientes. Eles falam assim, mas eu vou estar mais imerso na língua no Canadá, então eu prefiro fazer lá porque vai ser mais rápido. Eu penso, vai ser mais rápido, vai ser mais caro, mas talvez não seja tão rápido quanto você acha que será. Não. Eu vou te dar um exemplo. Tem um PF Online hoje, que, por exemplo, é a Ilá, que ela oferece, tá? E a gente está no Canadá. Você vai para a aula, mesmo que seja PF Online ao vivo, ou a aula presencial, enfim, tá, você foi para a aula, né? E aí, então, você está ali falando inglês, você está se comunicando, você está fazendo todas as coisas. O que acontece quando você vai pegar o ônibus? Tá lá escutando tua música o quê? Brasileira. Você chega em casa, a Netflix tá como? Português. O teu Prime tá como? Você vai falar com todo mundo, com teus filhos, com qual língua? Em inglês? Você vai fazer um monte de amigo o quê? Brasileiro. Ou brasileiro ou com Isso inglês. que você vai treinar o inglês. Ah, eu fui no Tim Hortons pedir um café. Ok. Mas durante o inglês, veja que você vai ter que estudar, você não tem como trabalhar. Porque às vezes quando a gente tem a possibilidade de trabalhar, a gente se joga e tipo, ou fala ou passa fome, vamos dizer assim, né? Ou não vai pagar as contas, né? Mas tu não tem isso, entendeu? Mas, não, eu entendi, Jaqueline, só que tu também tem no online, ao vivo, com outros colegas. Tem como fazer o chat, se divide em turmas, entendeu? É a mesma coisa que ao vivo. E aí, então, você volta para casa e você vai ter o português. Por que eu sou mais fã do online? Porque você vai pagar até 50% menos do que o presencial. Fora que você não vai ter as contas, né? Em dólar. Fora que você pode continuar trabalhando, à noite fazer o teu PEFRE, entendeu? Então, gerando renda, enfim, tudo mais. E com isso, não desfalcar financeiramente, né, o teu planejamento
engajamento. Porque se você vem para o Canadá, quando você percebe, você gastou 15 mil dólares só em inglês, mais aluguel, o dia a dia. Quando você viu 30, 40 mil dólares, vai muito rápido. Por quê? Mas, Ana, 30, 40 mil em reais é muito dinheiro. No Brasil é muito dinheiro. Mas o custo de vida que a gente tem mensal no Canadá, não. Porque se a gente pegar e diluir esse valor, o que ele dá? Dá para pagar o aluguel, a comida, a passagem, enfim, só que você não está gerando para, né, botar isso de volta, esse dinheiro. Então, é muito melhor fazer o Pathway online, planejado, pegar a carta daí, já reservar a tua vaga no curso principal, pegar a carta condicional com essa reserva, porém terminar essa etapa e aplicar para o visto sem a condicional. É a melhor coisa que tem. Porque daí você tem todo aquele montante a mais, você tem todos aqueles vínculos, enfim, tudo mais, para mostrar depois para a imigração, né? Então, isso é um bônus. Só que o Pathway, uma coisa que as pessoas têm que começar a entender, que não é só chegar lá e bater o cartão. Você tem que passar, você vai ter trabalhos, você vai ter provas. E o online agora, muitas escolas, elas tiveram que mudar o sistema. E então, não dá mais para usar o ChatGPT, que a gente teve clientes que andaram usando o ChatGPT para dar a prova do Perfect. Tu acredita nisso, Kitty? Cara. O pessoal usando o Grammarly, entre outras coisas. Então, agora, eles estão utilizando a mesma ferramenta de verificação que o IELTS. Então, por isso que tem muita gente, nossa, é difícil, porque não sei o quê. Enfim, tudo mais. É porque acabaram com isso. Porque agora as provas, elas estão sendo feitas como se fosse a prova do IELTS. Quando a gente faz a prova de proficiência do IELTS, do Duolingo e tudo mais, não pode ter o WhatsApp aberto, não pode ter Grammarly, não pode ter VPN, não pode ter ChatGPT, um monte de Skype, nada. Entende? Então, por quê? Porque, infelizmente, muitas pessoas começaram a utilizar de maneira errada. Então, as pessoas sempre estão tentando, né? Então, hoje eu diria que o online ele está dentro do mesmo nível, porque eles cortaram isso, eles perceberam que as pessoas estavam abusando do presencial, então, da mesma dificuldade, né, da prova. Então, o que força a pessoa realmente estudar. Porque acredito que você muitas vezes deve ter escutado, né, que as pessoas pensam que é só cumprir o tempo. E não e esquece que não é cumprir o tempo. Você tem provas, você tem que ter um score para poder passar para o próximo nível ou para receber o certificado. Nossa, Né? tem um monte de gente comentando aqui. Eu acho que todo mundo dando aqui opinião sobre como é que foi o pé, se é difícil, se é fácil, né? A coisa também. Nossa, eu tô impressionada quando tem gente aqui também falando sobre o assunto. Mas eu queria também falar o seguinte, Ana. Você, mais do que ninguém sabe, né? Porque eu mando meus clientes para você, que às vezes o pé ele é estratégia para pessoas que têm um perfil um pouco mais difícil conseguirem migrar, conseguirem vir para cá através de um programa de estudos, porque existe uma maneira de você conseguir uma permissão de estudos aqui de dentro, que é você concluir num programa de Pathway dentro daqueles 6 primeiros meses, né? Aí a história é Aí a diferente. É alguém que foi história é lá, por exemplo, diferente. com visto Exatamente. de turista, enfim, tudo mais. Só que geralmente quem faz isso, pelo que eu percebo, né? Eu posso falar, eu tô falando do lado da DBM, geralmente a galera que também não tá muito bem de grana, tá curta a grana, né? Exatamente. Então, é Então, tudo uma questão de estratégia. A pessoa está com poucos vínculos, a pessoa está com pouca grana, a pessoa já tem um nível bacana de inglês e precisa de uma maneira de não ter que comprovar 1 milhão de reais e mais os vínculos. Você está aqui no Canadá, como é que você vai comprovar vínculo com o Brasil? Né? E aqui é, dentro, eles querem de fato ver um ano de custo de vida e um ano de curso. Não é que nem no Brasil, que a gente, né, gosta de colocar uma gordura, preferencialmente se o curso tem 2 anos. Eu falo, por favor, comprove os 2 anos, se possível.
É diferente. Aqui dentro é um ano de custo de vida, um ano de college e acabou. Mas Você tem família aqui no daí é uma Canadá? estratégia, mas é uma estratégia que dá certo para poucos casos. Como você disse, já tem um nível bacana. Muitos dos clientes que fazem isso, eles já possuem o teste de proficiência até. Uhum. Porém, dá errado para quem tem um nível básico e quer fazer isso e não tem muita Não, grana. aí não tem Ou condição. É isso que eu tô falando. intermediário. Depende. O intermediário que você deu certo lá na Disney é básico no Canadá, gente, para acadêmico. É. Então vamos deixar claro isso. É Então, importante dizer que o Pathway, ele vai ter, sim, os seus lados positivos, os seus lados negativos, ainda mais dependendo do seu nível de idioma, mas o Pathway, dependendo, ele não é de todo ruim, porque existem estratégias em que ele vai ser sim, muito bem-vindo. Mas até você se enquadrar para que essa estratégia sirva para você, muitas águas às vezes precisam rolar e você precisa melhorar muito o seu nível de inglês. E às vezes eu falo, começa o Pathway no Brasil. Começa o Pathway no Brasil e aqui de dentro você termina o Pathway, para você poder fazer essa mudança de status. Então, é importante, né, conversar com a Ana, conversar com um consultor educacional que entende do assunto e que vai poder te dar essas orientações e também ter um auxílio de um consultor de imigração para que juntos vocês possam, a gente possa, no caso, né, se a gente estiver falando aqui de nós e um cliente, a gente possa traçar esse plano da melhor maneira possível para que você não gaste muito dinheiro, para que faça sentido esse curso, né? Então, sim. e você consiga ter a nota que você precisa o mais rápido possível para não ficar aqui de repente e antes de você começar o seu college, você já gastou todas as reservas financeiras que você tinha. Você não tem noção quando a gente pega um caso que não fez conosco, não fez com a DBM, não fez com a Kitty, tá? E vem para nós, assim, do tipo, eu usei o PEF de maneira errada, né? Quando percebeu, gastou todo o dinheiro do college em um ano em curso de inglês. E aí não tem o dinheiro para fazer a extensão para o próximo programa. Então, o PEF, quando você pensa em usar o PEP, você tem que ver toda essa parte de visto, enfim, tal. Você quer vir para o Canadá, tem que fazer com consultoria de imigração. Tem que conversar com uma consultora educacional que vai te dizer, que não vai dizer, um arco-íris, vamos, potinho de ouro. Não, tem isso. Tem que ser usado de maneira sábia. Né? Como aqui te disse, dá para fazer online do Brasil, começar já cortar esse caminho, né? E depois finalizar, porque a grana tá curta, enfim, então vem com visto de turista ou vem com visto de estudante como PEF, enfim, tudo mais, e depois faz a extensão. Mas de qualquer forma, tu tem que ter essa reserva para fazer a extensão também. Então é uma maneira que dá, mas ela é bem estratégica. Tanto é que quando aqui na DBM a gente percebe que a pessoa está com uma grana muito curta, a gente pede para a pessoa conversar com uma consultora de imigração, justamente para ver isso, para ver uma estratégia para trazer essa pessoa para o Canadá, porque tem várias estratégias de como organizar essa parte do visto. E assim, a Kitty, a equipe dela, são pessoas que eu confio 1000%. 1000% para fazer isso. E eu acho que a Paty, que está nos assistindo, ela pode dizer o quanto que a gente manda de pessoas o tempo todo para conversar. Porque, assim, é muito mais necessário hoje do que ontem, a cada dia mais, de fazer um planejamento de estudo, não apenas com uma consultora educacional, mas também com uma consultora de imigração licenciada. Essas empresas aí do Brasil, gente, não são licenciadas, tá? E tem que ir lá no site do governo. Se eles perceberem que você usou uma pessoa sem licença, eles podem, né, negar a sua aplicação. Então, são várias coisinhas que você precisa ter noção do quanto que é sério o teu plano e de quanto não dá para economizar em certas coisas, porque você está vindo com a tua bagagem, com tudo do Brasil, ou seja, do lugar que você está, para o Canadá. E você está vindo na esperança para dar certo. Então, como eu estava dizendo antes, o Pathway, ele tem essas diversas estratégias. Eu gosto da estratégia de fazer ele online do Brasil e eliminar ele,
Porque, dependendo da região que você vai, ele não tem lá. Ele não tem como. Ah, eu quero muito ir para, No sabe? Brunswick. Vou para New Brunswick. New Brunswick, cada nível do Pathway lá, são 6 níveis, se eu não me engano, é $6.000 cada um. Entende? Então, assim, não dá. Aí eu vou para Príncipe Edward Island. Não tem nem escola de idioma lá para você fazer Pathway. Então, assim, eu vou para o Windsor. E não tá, a gente não vai. Não tem como fazer Pathway lá. Não tem. Vou para não sei onde. Então, assim, tem que ver direitinho as escolas, porque não tem escolas de inglês elegíveis, DLI, que são elegíveis para PEP, e também tem que cuidar muito da escola que você vai. Porque se você mudar de ideia, se você não for aceito na instituição XYZ, que aquela escola tem parceria, você daqui a pouco não tem escolha de ir para uma outra instituição tão boa quanto. Porque você escolheu um PEP numa escola que não tem tantas parcerias assim. Por isso que eu comentei da ELAC, porque a ELAC é o que mais tem. Então, a ELAC dá para fazer mestrado com o PEP deles, dá para fazer bacharelado, dá para fazer pós-graduação. É a que mais tem parcerias. Mas, infelizmente, tem umas escolas aí que tem 3 ou 4. Ou tem vários, mas a universidade são programas que não tem nada a ver com o teu perfil, são programas de bacharelado. E aí vai ver college, são programas profissionais, só tem 2 ou 3 na lista. Né? Então, ou seja, não te deu a liberdade de escolha por isso. Então, eu tenho várias ressalvas, dependendo do que a pessoa tem em mente. E por isso que o online, para mim, é a melhor, uma das melhores soluções, ou a estratégia, como a Kate mencionou, de quem está com a grana pouca, mas que tem um nível já de inglês para não ficar eternamente gastando Uma pouco forma de dinheiro. entrar aqui, né, Ana? Porque a ideia de Hã? fazer uma mudança de status de dentro do Canadá, você precisa estar dentro do Canadá. Você tem que ter um visto de turista, você tem que ter um ETA, alguma coisa que te traga aqui para dentro, né? Antes de fazer isso, procure uma consultora de imigração. Porque o que a gente recebe de gente que ferrou com o planejamento, porque seguiu lá, sei lá quem, né? E aí depois vem para nós e muitas vezes eu e a Kitty, a gente não tem o que fazer. Não tem o que fazer. A gente se conversa. Quantas vezes a gente já falou, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Porque a pessoa, ela seguiu, ela tomou decisões que prejudicou o plano dela. É isso. Gente, se vocês precisarem desse auxílio da parte da Ana, vocês podem entrar em contato através do kit@educationdbm.com, que está aqui embaixo. Se vocês, né, tiverem aqui, vocês vão ver que está pinado. E eu ia dar um último recado, que era justamente o seguinte: a gente entende que vocês têm pressa de sair do Brasil. A gente entende que tá ruim, que tá horrível, que tá inseguro, que às vezes vocês sofreram sequestro relâmpago, que vocês perderam pessoas importantes para vocês. A gente sabe que vocês estão com medo, mas é pior vocês quererem correr para cá e gastar todo o dinheiro de vocês para estar aqui o mais rápido possível e não conseguir ficar e ter que voltar para o Brasil. Então, façam um planejamento que vai mantê-los aqui dentro. Né? Fazer um planejamento em que vocês vão gastar $36 mil num Pathway e vocês não têm os recursos suficientes para viver no Canadá durante esse tempo e arcar com os custos lá na frente do college, ainda mais quando a gente está falando de uma família, tem 3, 4 pessoas, imagina, às vezes tem que colocar em daycare. Aí aumenta barbaramente, né, o valor que você tem que ter para custo de vida também. Façam com calma esse plano. A ideia é que vocês venham para cá e fiquem. Não é vir para cá correndo. Exato, a gente quer que vocês fiquem. Dá para fazer PEP de maneira super consciente, sabendo de tudo isso, né? Tem como já eliminando do Brasil os teus níveis, então venham de maneira consciente, porque a gente quer que vocês fiquem. Vocês não têm noção o quanto que é frustrante. A gente perde o sono. É sério, a gente perde o sono de ver que a pessoa tomou algumas decisões que prejudicaram totalmente o plano e a única alternativa é ou volta para o Brasil ou a gente sabe que existe a grande possibilidade dela ficar ilegal e ela vai ficar no limbo. E essas decisões,
decisões ruins, de repente, baseadas em orientações ruins, eram totalmente evitáveis. Eu acho que essa é a maior questão, né? As pessoas, elas acabam tomando algumas decisões por falta de conhecimento ou porque o conhecimento que foi passado para elas foi passado, de repente, por profissionais que não entendem nada do assunto ou que estão querendo ganhar muito dinheiro em cima delas ou coisas desse tipo. Então, busquem sempre pessoas, né, com referência, por mais que vocês não queiram fazer as coisas de vocês com a gente. Busquem profissionais com referência. Não pega aquele primeiro que você viu ali na esquina da tua rua, porque você não sabe o que ele pode te propor e se aquilo vai fazer sentido ou não, ou se ele tem alguma licença para fazer aquilo que ele está, né? Exatamente. E aí, para complementar, não sei se vocês estão sabendo, mas o Canadá agora ele quer implementar leis referente aos representantes das instituições, dos agentes das instituições. Então, essa verificação, por exemplo, da LOA, essas mudanças do PWB também está afetando as empresas de educação. E eu já recebi um heads up, né, informações de várias instituições públicas, universidades e colleges e tudo mais, que eles vão começar a fazer uma verificação muito mais rigorosa de quem é que vai os representar. Porque Manitoba, por exemplo, já implementou lei, então hoje Manitoba tem lei referente a isso. Então, o representante, a empresa, por exemplo, a DBM, representa a instituição XYZ. Então, qualquer ação da DBM, ela é um espelho, é um reflexo da instituição. Então, se a gente operar bem, né, de maneira ética, então a gente está sendo um operador dentro dos padrões, dentro da lei. Se a gente fizer alguma coisa errada, por exemplo, a instituição, então, ou seja, se for até uma instituição pública, é eles que vão ter que assumir. Então, o que eu posso dizer é o seguinte: procure consultorias de educação que representem de verdade as instituições, porque hoje a gente tem muitos aí que, acordei você consultor educacional. Né? Então, se cadastra numa plataforma, faz parceria com empresas aí para ficar mandando teus documentos sem autorização para outros lugares para mandar essa aplicação, ou ficam te cobrando, enfim, tudo mais, e isso é muito, muito sério. Então, em breve vai ter leis federais a respeito disso. Não é segredo para as pessoas o quanto que eu estou engajada com os órgãos, com as associações, para que isso aconteça, para que empresas que operam de maneira não ética, que fazem esses serviços aí, né, meia boca, que prejudiquem as pessoas, que fiquem utilizando informações, repassando informações, que quebrem o Private Act, que é uma coisa muito séria no Canadá, sejam punidas, e a punição que seja conforme a lei, mas a punição também é de não ter parceria com outras instituições de ensino. Só que não adianta o governo e as instituições começarem a tomar as rédeas disso, e vocês, consumidores, também de não começarem a fazer esse filtro também. Então, está na hora de vocês começarem a verificar quais são as empresas sérias, quais são as empresas que chegaram ontem, né, enfim, tudo mais, o que essa pessoa tem de histórico e tudo mais, para vocês não colocarem suas informações e os seus sonhos em mãos de pessoas totalmente erradas. Então é isso. Porque hoje eu estou sabendo de uma pessoa dentro do ramo, por exemplo, que já teve umas 4 empresas aí, né? E semana passada pipocou post de pessoas que foram prejudicadas, de documentos, dinheiros, enfim, tudo mais. Então não acreditem em qualquer youtuber, influencer ou a pessoa, acordei, vou ser consultor educacional. Então procure empresas e pessoas sérias para isso. Ana, muitíssimo obrigada por todo o alerta que você deu aqui para o pessoal hoje. Gente, já manda um e-mail para a Ana se vocês precisarem de auxílio. E eu acho que por hoje é isso. Eu desejo a você, Ana, e a todos os nossos espectadores, os nossos seguidores, o pessoal, tá todo mundo aqui e assistindo. compartilhem esse vídeo para que todos os grupos, para que todo mundo possa entender finalmente como o PEF funciona, tá? Para não acharem que é uma coisa e, na verdade, toda outra é totalmente diferente, para levarem o PEF de uma maneira mais séria. Gente, boa semana para todos vocês.
Beijo e a gente se vê na próxima live. Tchau, tchau.